Diabético pode comer bolo e ainda ter uma glicemia, uma glicose de 130 pós-refeição? Esse é o nosso tema da nossa live de toda terça. Então, seja muito bem-vindo por aqui, pelo programa Glicose 130 do Método Açucareto, do canal Açucareto. Por aqui, nós falamos de assuntos para quem tem diabetes tipo 2, de como você que tem diabetes tipo 2 pode alcançar uma glicemia de 130 após refeição com 3 hábitos simples para você ter uma vida de qualidade, uma vida de liberdade para comer o que gosta e ao mesmo tempo controlar essa diabetes e ter uma vida de saúde muito além da diabetes. Então, a gente trata desses assuntos aqui para quem tem diabetes tipo 2 no nosso programa Glicose 130. Eu sou Marcelene, enfermeira da equipe Açucareto, e o nosso tema da nossa live de toda terça de hoje é: diabético pode comer bolo e ainda manter uma glicose de 130 após a refeição? Esse é o nosso tema de hoje. E o que é que você vai ver por aqui hoje, nesse tema? Você vai... Eu começo com uma pergunta, na realidade. Você acha que bolo é o problema? Ou alimentação em si é o problema, né? Então, você vai descobrir que nem sempre o bolo é o problema e nem a alimentação é o problema. Ela é a solução, mas se você da forma que você come, não só o bolo, mas qualquer outro alimento que você gosta de comer e que você acha ou te disseram que não é bom para diabetes. E já trazendo aqui, não tem nada bom para diabetes. Tem alimento que alimenta e tem alimento que não alimenta. Então, diabético pode comer de tudo, sim. Então, nosso tema de hoje, você vai descobrir não só como comer esse bolo da forma correta, mas como pensar de uma forma inteligente, né? Inteligente para ter uma alimentação inteligente, capaz de gerar uma glicemia, uma glicose de 130 pós-refeição, para você ter a liberdade na vida, ter a liberdade de comer o que gosta e, ao mesmo tempo, controlar essa glicemia, ter uma glicose de 130. Certo? Então, esse é o nosso tema de hoje. E esse tema, deixa eu colocar aqui o tema para vocês. E esse tema, ele vem de uma conversa no vestiário da academia. Essa semana passada, eu tive contato com alguém que tem diabetes. E essa pessoa gosta muito de bolo. E numa conversa de vestiário de academia, ela me diz assim: a primeira vez que eu soube que ela tinha diabetes, eu já tinha falado com essa pessoa algumas vezes ali na academia, mas nunca tinha parado para conversar. E quando ela me disse que tinha diabetes, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. E no olhar dela, a expressão que ela me disse: eu vivo em função da diabetes. Eu vivo em função dessa doença. Uma mulher jovem, bonita, que ainda tem toda uma vida pela frente. E na expressão do olhar dela, vinha aquela tristeza de ser diabético e viver sem esperança de uma vida normal. E era o mesmo olhar que os meus amigos lá da Polícia Militar, quando eu comecei o método Açucareto, tinham. E esse olhar de falta de esperança de ter uma vida normal, uma vida tranquila, em paz de novo, quando eu via, né, nesses amigos que tinham diabetes há algum tempo, que estava descontrolada, ou que estavam com diagnóstico recente de diabetes tipo 2, por essa percepção dessa tristeza no olhar que me incomodou, me incomodava e me incomoda até hoje, quando eu vejo uma pessoa com diabetes com esse olhar, que me fez chegar no método Açucareto, onde eu ensino
a pessoa com diabetes tipo 2 controlar diabetes e 130 pós-refeição com 3 hábitos simples, e que me fez toda essa caminhada lá desde 2013 até aqui. Então, esse tema de hoje, né, diabético pode comer bolo e ainda tem uma glicemia de 130 pós-refeição, é homenagem a essa pessoa, né? E aí, como eu não combinei com ela, eu não vou colocar o nome dela aqui, né? Mas eu mandei o link para ela assistir. Então, é homenagem a essa pessoa que o mesmo olhar de tristeza de ser diabético foi o mesmo olhar que me fez buscar ensinar sobre diabetes tipo 2 e me fez criar o método Açucareto de anos de práticas e estudos e ajuda a pessoas com diabetes tipo 2. Então, esse tema aqui vai especificamente em homenagem a essa pessoa. Quando eu saí de lá, dessa conversa, eu fiquei pensando, bolo, eu vou fazer a próxima live de terça é sobre alimentação e o bolo específico. Então, esse nosso tema é em homenagem disso. E esses temas eu tiro não só dessas conversas com pessoas com diabetes, mas também de atendimento com alunos, mas também dos comentários que você deixa aqui no YouTube, que você me pergunta no Instagram do Açucareto. Então, tudo eu trago de temas aqui. Então, comente, pergunte, deixe os seus desabafos, porque tudo vira assunto aqui, ajuda você e ajuda a outra pessoa. Então, preâmbulos feitos do porquê do nosso tema de hoje, da nossa homenagem do nosso tema de hoje, para nossa amiga que gosta de comer bolo, vamos ao nosso assunto, né? Nosso assunto principal. E antes disso, né, já curte esse vídeo e já te inscreve no canal, porque quando você curte o vídeo, o YouTube te entrega outros assuntos de diabetes. Quando você te inscreve no canal, toda vez que eu postar conteúdos aqui sobre diabetes tipo 2 para te ajudar a controlar diabetes tipo 2, o YouTube te entrega muito mais. Então, já curte o vídeo e te inscreve no canal, porque senão depois você esquece. Já faz isso que não só te ajuda o canal e ajuda outros, que chegue esse vídeo em outras pessoas também. Então, o nosso tema de hoje é: diabético pode comer bolo? E pode comer bolo sim, já é a resposta. Mas para a gente entrar no nosso tema e você sair daqui com um outro olhar, né? Um olhar de esperança e não de tristeza, não só comer o que gosta, mas também de viver além da diabetes, não viver a doença, a gente precisa entrar só nos conceitos. E o que é o nosso tema de hoje, né? O que é comer, o diabético pode comer bolo? O que é nesse tema aqui? É da pessoa com diabetes não só comer o bolo em si, qualquer bolo que ele quiser, mas também comer qualquer coisa que ele goste de comer. Claro que aqui tudo a gente tem que ter bom senso e equilíbrio, tá? Isso aqui é um princípio meu do Açucareto. E eu não estou falando aqui de comer bolo 24 horas por dia, todo dia, uma tonelada de bolo, que tá tudo bem. Então, não tá tudo bem nem para quem tem diabetes, nem para quem não tem diabetes. Mas o nosso tema é de você poder comer, né? Eu chamo o método Açucareto aqui de alimento da alma. Aquele alimento que, se você não comer, não vai fazer diferença. Por exemplo, em questão de nutrição, né? Um bolo não é nutritivo em si, de vitaminas e outras coisas, mas é o alimento da alma, é um alimento que você gosta de comer, ou porque você gosta do sabor, ou porque você lembra a sua infância, ou porque você lembra algum aniversário, ou você, geralmente um bolo ou um alimento desse, ele está ligado mais ao lado emocional do que ao lado nutritivo. E não só o bolo, mas as pessoas têm isso com outros alimentos. Então, esse tema não vai servir somente para bolo. Então, quando a gente fala de diabético pode comer bolo, a gente está falando aqui não só, necessariamente na questão nutritiva, mas naquele alimento que faz falta para você, né? O alimento da alma em si.
em si, que você consegue comer sim, você consegue comer o que gosta e ao mesmo tempo ter uma glicose de 130. Né? Então, quando a gente fala de glicose de 130, um outro ponto aqui do nosso tema, né, é essa glicemia capilar, tá, que você faz na ponta de dedo, e de 130, 2 horas após a refeição. Então, quando a gente fala de glicose de 130, a gente está falando de glicemia capilar de 130, 2 horas após a refeição. E aí, o nosso tema, né, de diabético pode comer bolo e manter essa glicose de 130. Então, a gente vai desenrolar essa fala desse tema de hoje nesse contexto. Esse tema vai durar mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, porque eu falo muito, mas o objetivo é você sair daqui com esperança e com um caminho de que você pode sim comer os alimentos que você gosta, os alimentos da alma, inclusive um bolo ou um doce ou algo que realmente tem bastante açúcar, mas de como você incluir isso na sua alimentação de forma que não descontrole a sua diabetes se você come em paz, sem culpa. Então, vamos lá para o nosso tema? Aprofundar no nosso tema, certo? E por que isso? As pessoas com diabetes ou até sem diabetes costumam confundir alimentação saudável com dieta restritiva. Quando você tem um diagnóstico de diabetes, ou está com diabetes descontrolada, ou alguém sabe que tem diabetes, geralmente te diz assim, ó, isso aqui você pode comer, você tem diabetes, isso aqui não pode, não é? Você já recebeu essa lista aí do pode e não pode para diabetes? Ou às vezes você nem recebeu a lista, mas seja de um profissional de saúde que não está habituado a trabalhar com o controle da diabetes de uma forma que vai te ajudar realmente a ter vida além da diabetes, ou seja, às vezes até de um vizinho ou de alguém que você viu na internet que não conhece tanto a melhor forma de manter esse controle da diabetes. Então, me diz aí nos comentários se você já teve essa lista de de pode ou não pode para diabetes. Então, as pessoas costumam confundir. Alimentação saudável, ela é alimentação saudável para qualquer um. Comida de verdade, certo? Né? Comida, frutas de verdade. Então, alimentação saudável, se a gente for colocar na mesa, é comida de verdade. Carne, ovo, peixe, camarão, feijão, comida de verdade e não feita no industrializado e no laboratório. E aí, quando a gente fala de diabetes, vem na cabeça a dieta restritiva, dieta para diabético, aquilo que pode e que não pode. Então, por a gente confundir, por a maioria das pessoas com diabetes, ou a maioria das pessoas confundir dieta saudável com dieta restritiva, ou dieta para diabético, nesse caso, diabético, acaba levando a pessoa a cometer alguns erros nesse passo a passo para o controle da diabetes e para a pessoa ter vida em paz mesmo, né? E por que esses erros? Justamente porque o nosso sistema de saúde, a nossa saúde no geral, a gente aprendeu a cuidar da doença e não gerar saúde. Quando eu falo de cuidar da doença, a gente sabe muito sobre diabetes. A ciência tem muitos dados sobre diabetes tipo 2. Mas quando a pessoa, né, e aí estou falando de profissional de saúde, né, como profissional de saúde, quando a pessoa está ali na nossa frente, o que a gente aprende na faculdade é cuidar da doença. O diagnóstico, te ensinar a baixar a glicemia, várias coisas que a gente só volta para os sintomas e para a doença. E aí, às vezes, a gente esquece de linkar que você é um ser humano. Então, como o nosso sistema de saúde, de faculdade de saúde, e isso é replicado no nosso próprio sistema de cuidado de saúde, tanto público ou particular, tá? Estou falando isso no geral, claro que tem profissionais e profissionais de saúde, a gente não olha para o ser humano.
ser humano, a gente olha somente para a doença. Então, isso faz com que a gente confunda, né? A maioria das pessoas confunda dieta saudável, alimentação saudável, com dieta para diabético. Quando você faz uma dieta para diabético e você se força a fazer aquilo, você está cuidando somente da doença. Calma que eu vou te mostrar como gerar saúde, controlar a diabetes e você ter uma alimentação em paz, ok? Então, essa confusão é muito importante, né? Você aprender a comer bolo de uma forma inteligente. E não só aqui, claro, a gente não vai falar exatamente de bolo, mas que você pode colocar qualquer outra alimentação que você goste de comer. E por que é importante aprender isso? Porque você tem uma vida. A diabetes ela é apenas um desafio para você. Que, como digo aqui no método açucareto, a gente tem que colocar a diabetes no bolso, cuidar e guardar ali, mas ela não tem que ser o troféu da sua vida. Você não tem que viver em função da diabetes, porque você tem uma vida. Se você viver em função da doença, você vai adoecer cada vez mais. Porque tudo que a gente foca, isso é a neurociência que diz, a Bíblia diz, né? Salomão diz que a nossa vida ela é guiada pelos nossos pensamentos. Então, se você foca ali somente na doença, claro que você vai adoecer mais. Então, você tem uma vida além da diabetes. A diabetes é um desafio, coloca no bolso ali, mas não tem como ser o centro do troféu. E quando você para escutar uma Marcelene da vida, um assunto que nem esse aqui, que não é uma receita milagrosa, faça isso, faça aquilo, você aprende a pensar e agir e a ter vida além da diabetes. Então, parabéns por você estar assistindo aqui. Né? Então, aprender a comer o bolo, né, de uma forma inteligente é importante porque você aplica isso em outras partes da sua vida também na alimentação. E aí, você come o que você gosta, o alimento da alma aqui, como a gente trata aqui no método açucareto, né? O bolo não é um alimento tão nutritivo, mas é um alimento que está ligado à parte emocional, o seu alimento da alma, então você fica feliz quando você come o bolo e se você aprender a comer de uma forma inteligente, você consegue manter uma glicose de 130 pós-refeição, inclui o bolo ou qualquer outro alimento da sua alma de uma forma que você não sinta culpa de comer, que você não sinta medo, que você saiba exatamente como colocar na sua alimentação para que você não só alimente o seu emocional, mas também não prejudique o seu organismo, por dentro, né, no descontrole da diabetes. Então, você consegue não só quando você aprende a comer de uma forma inteligente, inclusive o bolo, você não só aprende a manter uma glicemia, uma glicose de 130 após a refeição, mas aprende a viver com liberdade, a ter paz e não viver em função da doença. Viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver, que eu acredito que todos nós fomos feitos para isso. Às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes para chegar nessa vida extraordinária, ou às vezes a gente só precisa olhar para o que a gente já tem. Mas quando você tem diabetes tipo 2, consegue se alimentar de uma forma inteligente, consegue sentar aqui e começar a pensar e aprender sobre como se alimentar de uma forma inteligente, você tem vida além da diabetes, você tem paz, você tem liberdade não só da alimentação, mas para viver a sua vida. E coloca essa diabetes no bolso, que ela precisa ser cuidada, sim, né? Vamos trabalhar com responsabilidade, mas ela não vai atrapalhar a vida que você tem para viver, que eu tenho certeza que você ainda tem uns 50, 60, 70 anos ainda pela frente. Certo? Então, parabéns por estar assistindo esse conteúdo aqui. E aí, o que vale mais a pena para você? Me diz aí nos comentários. O que vale mais a pena para comer sem medo? Viver com medo de comer? Ou comer e sentir culpa depois? O que vale mais a pena desses três motivos para você? Me coloque aí nos comentários. E vamos seguindo aqui. Então, por as pessoas confundirem dieta, alimentação saudável com dieta restritiva, dieta para diabético,
você é levado a cometer 4 erros que a gente vai trabalhar aqui. Claro que tem outros, mas eu prefiro focar nesses 4 nessa live de hoje para atender o nosso objetivo, que é te ensinar a comer bolo, assim como a comer o seu alimento da alma, que a gente chama aqui no Método Açucareiro. Então, o primeiro é achar que o bolo é vilão, assim como o doce é vilão, assim como o arroz é vilão, assim como, deixa eu ver, qual outro alimento aí, coloca nos comentários para mim, que disseram que diabético não pode comer. Então, seja qualquer, não só o bolo por causa do nosso tema, mas achar que esse é o vilão. E não é. A pessoa com diabetes, ela pode comer de tudo. Quanto mais saudável, é melhor. Não só para você que tem diabetes, mas para mim que não tenho diabetes, certo? Mas aí, como um alimento da alma, por exemplo, lá um bolo, um mousse de alguma coisa, um doce de alguma coisa, certo? Dependendo da região que você mora, né? Tem algumas comidas típicas que são mais carregadas em açúcar, sim. E aí, pelos seus costumes, você tem aquele alimento da alma, como um bolo. Então, achar que esse bolo é o vilão. Não é, é a forma que você come. E, claro, quantidade, não, aqui, qualidade e quantidade interferem muito no teu nível de açúcar no sangue, mas vamos falar de quantidade. Claro, devido ao bolo ter mais açúcar. A quantidade vai interferir sim, mas isso não significa que você não pode comer. Você tem que aprender a comer de uma forma inteligente. E aí eu já vou te ensinar daqui a pouco como você coloca esse bolo na sua alimentação para você comer em paz e não descontrolar a diabetes. Então, o primeiro erro de cuidar somente da doença, de confundir essa alimentação de alimentação saudável para diabetes, tem que ser de uma alimentação restritiva, é acreditar que a dieta restritiva é a única saída. Então, quando você recebe o diagnóstico de diabetes, possivelmente já veio isso na sua cabeça, porque já está culturalmente difundido isso. E hoje a gente sabe, a ciência nos mostra, tanto estudos, principalmente da Sociedade Europeia de Diabetes, que estuda há mais de 15 anos sobre diabetes. E quando a gente fala de estudos, né, o que vale para a gente como um termo científico de estudo? Aqueles estudos controlados que mostram dados reais ao longo do tempo. Então, o maior banco de estudos sobre diabetes, não só sobre alimentação, mas num contexto geral de diabetes, todos os tipos de diabetes, principalmente diabetes tipo 1 e tipo 2, é o Centro de Estudos da Sociedade Europeia. Então, eles acompanham lá detalhes de pessoas com diabetes e divulgam isso não só para o mundo, né? E aí a Sociedade Brasileira de Diabetes tem como fundamento os estudos, a Sociedade Americana de Diabetes tem como fundamento de estudos. Então, não é um estudo aleatório, é um acompanhamento ali. Às vezes faz um acompanhamento de exames, de dados científicos, de dados reais daquela pessoa ali acompanhando mesmo por 6 anos, 10 anos, ou em um menor tempo, mas um maior número de pessoas. Então, esses estudos, principalmente da Sociedade Europeia de Diabetes, eles mostram que a pessoa com diabetes tipo 2 ou a pessoa com diabetes, ela não precisa viver em dieta para diabético. Então, a sociedade em si, a falta de informação ou informação muito aleatória nos faz acreditar que a dieta restritiva é o teu único caminho para controlar a diabetes. E a dieta, a alimentação, ela é um ponto desse detalhe para controlar a diabetes. E você nem precisa ter uma dieta restritiva. A gente vai entender o porquê daqui a um pouco lá na frente, tá bem? Eu só vou guardar mais essa informação aqui para a gente só falar, para eu não me estender tanto, já que eu falo demais. E aí o terceiro erro é
não entender a causa raiz da diabetes tipo 2. Quando a gente fala que é causa raiz, quando a gente fala de diabetes e vem logo a glicemia, certo? A glicemia, ela é um sintoma. A glicemia alta, acima de 200, ela já está descontrolada. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? E a glicemia capilar, a glicemia do laboratório, a glicemia alta, ela é um sintoma. A causa raiz da diabetes, ela é o descontrole do hormônio insulina, que fica lá no pâncreas. Então, quando você não entende essa causa raiz da diabetes, você acha que o bolo é o problema e você vive em função da doença diabetes. Porque você não aprende a corrigir essa causa raiz. Você olha apenas para a doença como a glicemia alta. E aí isso faz com que você tome o remédio esperando um milagre. E o remédio ele não vai resolver o problema da causa raiz da diabetes. Ele vai te ajudar a não ir para uma UTI com uma glicose muito alta. Então o remédio já diz, o remédio ele remedia, ele não resolve. Por que ele não resolve? Né? O que acontece com essa causa raiz, te fazendo um resumo dessa causa raiz da diabetes. Tem outros vídeos aqui no canal sobre o que é resistência à insulina, tá? Que eu já me aprofundo mais disso, mas só trazendo para o nosso contexto da nossa live de hoje, para a gente conseguir pensar nessa alimentação inteligente, para você não só comer o bolo, mas comer outro alimento da alma que alimenta a alma e ainda manter essa glicose de 130. E então, fazer um resumo dessa causa raiz da diabetes. A causa raiz da diabetes, o grande problema da diabetes tipo 2 é a resistência à insulina. Insulina é um hormônio que é produzido lá no pâncreas, né? O pâncreas, bem embaixo do fígado, um pouco atrás do estômago, atrás do estômago. Então, ele produz a insulina, e essa insulina, que é um hormônio, ele vai lá para o sangue e equilibra a glicose no sangue, certo? Então, a glicose é o nosso termômetro de energia, e que ela não tem que estar muito baixa e nem muito alta. Se ela estiver muito baixa, ela vai dar hipoglicemia, se a glicose baixa, né? Dá aqueles piripaques de tonteira, às vezes desmaio, enjoo, suor frio, então essa glicose baixa. E essa glicose baixa, ela pode dar em qualquer pessoa que não tem diabetes também. Mas a pessoa com diabetes, ela é muito mais sensível a isso, né? Tem pessoas que são de ter essa hipoglicemia, principalmente se não consegue ter uma alimentação inteligente e não consegue também corrigir essa causa raiz da diabetes tipo 2. E aí, também essa glicose ela não pode ficar muito alta, porque ela você mantendo acima de 200 essa glicose, seja em qualquer horário, ela gruda por dentro do seu corpo e vai causando vários danos, inclusive cegueira, perda de pé, coração, gruda no cérebro. Então, ela é danosa. E aí, quem faz esse equilíbrio da glicose no sangue é a insulina. O grande problema da diabetes tipo 2 é o distúrbio, é esse descontrole do hormônio insulina que você chegou por vários motivos. Sono, estresse, como você lida com a sua vida, alimentação. Então, e um pouquinho, às vezes, da genética. A genética é o último ponto, é o último fator de risco, por exemplo. Então, isso está ligado muito mais a estilo de vida, é isso que a ciência nos diz hoje. Então, por vários motivos, você chegou a esse descontrole do hormônio insulina e, com o tempo, você não conseguiu mais controlar a glicose no sangue em níveis aceitáveis, né? Aqui no método açucareto, quando a gente fala de a nossa referência à glicemia capilar, a gente busca estar no equilíbrio ali de 80 a 100 antes das refeições e de 130, 2 horas depois da refeição. Então, esse é o nosso parâmetro que a gente busca sempre, das pessoas que a gente acompanha, né? Então, a glicose, ela tem que estar num parâmetro de normalidade. E aí, quem faz esse equilíbrio é o hormônio insulina. E se você tem a resistência à insulina, se essa insulina não funciona direito, você tem a tendência, né, vai acontecer que essa glicose dispara. E aí, quando essa glicose dispara, você tem vários sintomas,
que vai te levar para você ter o diagnóstico de diabetes tipo 2. Isso leva tempo, leva 8, 5, 10 anos para você ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, mas que esse hormônio insulina já está em descontrole. Então, aqui a causa raiz da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é uma situação, é um estado, é um descontrole de metabolismo. Então, não é um detalhe, não é uma frutinha que vai resolver, que vai sugar alguma coisa do sangue. E o remédio, as medicações, a gente tem 8 grupos de medicações no Brasil hoje validada, homologada, né, que estão dentro das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? E cada medicação, ela atende uma função, umas impede a reabsorção do rim, de glicose no rim, outros faz o fígado diminuir a sensibilidade à insulina, outros fazem produzir mais insulina, mas nenhuma medicação ela tem o poder de resolver a causa raiz da diabetes, porque ainda não encontrou o nosso metabolismo ele é muito complexo para um remédio resolver. E aí, quando você deposita toda a esperança num remédio, você vive em função da doença e daqui a pouco só tem que aumentar as medicações, tem que aumentar as doses e você não controla a diabetes. E aí você é levado a cometer o erro que você não está controlando a diabetes porque você não está em dieta para diabético, ou que você tem que viver em função da doença ali, controlando tudo, certo? Então, esses 4 erros aqui, eita, eu saí aqui. Esses 4 erros que, só ajeitar uma coisa aqui que eu fiz. Esses 4 erros, achar que bolo é vilão ou que a alimentação é vilã de tudo, acreditar que a dieta restritiva, a dieta para diabético é a única saída para você controlar a diabetes, e também não entender a causa raiz da diabetes tipo 2 e tomar o remédio esperando um milagre, como se ele fosse resolver o problema, isso é 4 erros que é comum as pessoas com diabetes cometer. E diz se você tem a tendência ou já pensou cometer algum desses erros aí nos comentários, como você lida com tudo isso. E aí é claro que eu vou te falar dos erros, mas eu te falei dos erros, mas vou te falar da maneira correta, porque nada adianta eu te dizer o porquê um erro, os erros, né? O porquê um erro e não te mostrar o caminho. Então, vamos aprender a pensar a como ter uma alimentação inteligente, né, do jeito certo, para você não só comer o seu bolo, mas comer outros alimentos que satisfazem o seu emocional, o alimento da alma, como a gente disse que no método Açucareto, e ao mesmo tempo controlando essa diabetes para você ter uma vida de liberdade e em paz. E qual é o jeito certo de você se alimentar e ter uma glicose de 130, inclusive comer bolo, assim como outro alimento. E aí aqui a maneira certa é ter uma alimentação inteligente. Uma alimentação inteligente é um termo que a gente traz aqui do método Açucareto, porque é comer o que gosta e ao mesmo tempo baixar essa glicemia, baixar essa glicose para 130 e manter o controle da diabetes. E por que alimentação inteligente e comer o que gosta? Porque, imagina, a primeira coisa que quando você nasceu, o que era que você queria? Comer. Teu mesário, aniversário de um mês, aniversário de um ano. Então, a gente está ligado à comida. Não só a comida para gente, a alimentação não é só nutritiva, ela é emocional. É tão emocional, é ligado aos aniversários, às tuas lembranças. Me diz uma lembrança boa sua com pessoas, com família, com amigos, com esposo, com esposa, geralmente tem comida. Então, a alimentação, ela está ligada ao nosso emocional, não só a parte nutritiva. E aí, quando você tem uma alimentação cheia de não pode,
Claro que isso gera uma angústia em você e causa mais problema interno, né, de hormônios que vão aumentar essa glicose, aumentar a causa raiz da diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina, do que te ajudar. Então a gente não consegue viver feliz, viver satisfeito fazendo o que a gente não gosta. Uma alimentação restritiva, por exemplo. E é isso, às vezes você acaba exagerando mais numa outra alimentação que não era para exagerar, porque você não aprendeu a comer de uma forma inteligente para controlar a diabetes. Então, quando a gente fala aqui do método super, alimentação inteligente, é você conseguir comer o que você gosta e, ao mesmo tempo, ter esse controle da diabetes, certo? E aí, não só essa alimentação inteligente, né? Não só comer o que você gosta, mas também com estratégias, horários e combinações certas. Aqui no Método Açucareto, a gente faz, né, dessa alimentação inteligente, a gente tem protocolos, né, que chamam de refeição OQP, que é comer o que quiser mesmo com prazer. É de como você combinar essa alimentação. Então, essa combinação da alimentação, dos grupos alimentares, é que você vai ter uma alimentação inteligente e facilita você comer, inclusive, o seu bolo. Então, jamais coma o bolo sozinho. Isso é para você comer acompanhado com alguém, o bolo também. Mas não coma o bolo. Vamos lá, vamos entender o que tem no bolo, certo? Seja qual for a base do bolo, geralmente tem trigo, que é açúcar. Se você fizer de milho, também a base vai ser açúcar. Se você fizer o bolo de aipim ou macaxeira, vai ser a base de açúcar. Ah, se você usar farinha de arroz, polvilho doce, polvilho não sei o quê, a base vai ser açúcar. Então, a maioria dos bolos, ou eu não sou cozinheira assim, mas eu vou arriscar aqui 90% dos bolos, a base vai ser açúcar. Aquela base ali da consistência do bolo, no final vai gerar glicose no seu sangue. Então, quando eu digo base vai ser açúcar, é que no final, quando você comer, vai gerar glicose vai gerar glicose no seu sangue. Então, de qualquer bolo, a base vai ser açúcar. Então, vai ser ali trigo ou alguma coisa, eu vou colocar trigo, certo? Então, massa em geral, ele vai gerar glicose. O leite, desnatado, vai ter açúcar. Vai ter o ovo ali, que é proteína, mas vai fazer só uma coceirinha ali no ovo, certo? E aí vai ter uma gordura ali, se é manteiga aqui. Então, a base do bolo é açúcar, gordura. Açúcar, gordura e um pouquinho de proteína, que é o ovo, que alguns levam. Alguns levam, ou todos os bolos levam ovo, não sei. Mas entendendo como um bolo tradicional. Então, um bolo, a gente vai considerar que o bolo é o açúcar puro, é carboidrato. E aí aqui a gente vai considerar ele como um açúcar simples. E trazendo para aqui para o nosso protocolo da refeição COQP, como é que a gente divide isso, tá? A gente divide o nosso prato em três grupos alimentares. Fibras, que a gente vai colocar lá os vegetais, sementes, verduras, né? O açúcar, que é tudo que vai gerar glicose, tá? Inclusive as frutas. Então, o bolo cabe aqui. E proteína, né? Que a comida em si, né? Ovo, carne, peixe, soja, camarão, caranguejo, porco, carne bovina. Então, aqui é o grupo das proteínas. E quando a gente aprende a dividir a alimentação nesses três grupos, fica muito mais fácil a gente colocar o que a gente gosta de comer e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes. E quando eu falo de não comer o bolo sozinho, é justamente não comer ele. Você vai gostar com café, ou seja, com café com leite.
não comer ele sozinho. Por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Só passar de tela. A nossa tudo que a gente come, se tiver glicose, vai gerar glicose no final. Então, tudo que você coloca da boca para dentro vai absorver e algumas coisas a gente vai eliminar pelas fezes e pela urina, ok? Então, isso é fisiológico. O bolo, a gente viu lá que ele é só açúcar, certo? Quando a gente come sozinho o bolo, ou seja, qualquer alimento que seja só açúcar, por exemplo, se a gente come só uma tapioca, ele é açúcar, só açúcar. O que a gente diz quando a gente come só o pão é só açúcar. Então, não é que você não possa comer esses alimentos, mas você não vai comer eles sozinho. Assim como o bolo. Quando a gente come o bolo sozinho, o que acontece? O que acontece? Absorve muito rápido e você tem um pico de glicose muito alto. Como você tem um pico de glicose muito alto e você tem dificuldade de normalizar essa glicose alta, aquela glicemia dá alta, aí você vai medir a 200, 300 ou mais. 250. E aí, daqui a pouco, você tem fome. Aí você come de novo. Aí, no dia, você fica mantendo essa glicose alta demais. Aí, você soma com semana, você soma com mês, você soma com anos e vai detonando o teu corpo por dentro. E aí, aqui, quando a gente come o carboidrato, o açúcar sozinho, inclusive uma fruta, tá? Fruta é açúcar, tá? Vai gerar açúcar no seu corpo. E aí aqui eu não quero trazer a ideia de que você não pode comer esses alimentos, mas sim para comer de uma forma inteligente, ok? Então vamos lá. Quando a gente come somente o açúcar, eu vou considerar o bolo, a gente absorve em torno de 20 minutos. Então a gente começa a mastigar, chegou aqui no estômago, daqui do estômago vai aqui para o intestino fino. E aí, aqui no intestino fino, é absorvida a maior parte da glicose. A glicose a gente começa a absorver na boca e termina aqui, a maior parte aqui no intestino. Então, se você começou o bolo com café, seja café com leite, só o bolo com café, em 20 minutos você vai ter um pico de glicose. E aí, você tem dificuldade de normalizar essa glicose e ela vai ficar lá alta. Como você absorve rápido, daqui a pouco você está com fome. Aí você vai comer de novo. E aí isso começa a aumentar mais ainda a sua glicose e aumentar o grande problema que é a resistência à insulina. Aumentando a glicose, aumentando a resistência à insulina ou mantendo essa glicose de 200 ou mais, começa a gerar uma verdadeira bagunça hormonal dentro do seu corpo, que é bagunçar lá o hormônio do estômago, que é a grelina, bagunçar lá o hormônio da gordura, que eu acabei esquecendo agora, a leptina. Então, 2 hormônios que estão ligados à nossa saciedade. Se eles descontrolam por causa da resistência à insulina alta, você tem mais vontade por comer doce ou tem mais fome. E aí você acha que é falta de vontade. Aí você acha que é porque você não está seguindo uma dieta. Uma dieta para diabético, não é a forma de comer. Então, você não deve comer. Quero que você aprenda nessa live de hoje. Que você não deve comer o bolo sozinho, assim como o carboidrato. Como qualquer carboidrato ou qualquer açúcar. E aí, quando você faz esse protocolo da refeição POC-P, deixa eu voltar aqui para você. A refeição POC-P, o que é? Misturar os alimentos, certo? Os grandes grupos alimentares de fibra, açúcar e proteína. Essa absorção, ela é mais lenta. Então, ao invés de você levar 20 minutos para ter um pico de glicose, você vai absorver a glicose lentamente, vai levar em torno de 2 horas. É por isso que a gente tem a referência aqui de glicemia de 2 horas depois da refeição, que é a glicemia de 130. Então, levar em torno de 2 horas. Claro que, dependendo do que você coloca no seu prato, vai absorver um pouco mais rápido, um pouco mais lento, por exemplo. Se você faz essa configuração aqui desse prato, fibra, açúcar e proteína, e coloca bastante, por exemplo, lá, o açúcar, uma farofa, a proteína, bastante carne assada, né? Quantidade, né? Bastante carne assada ali, e bastante fibras, verduras cruas, né? E aí, dependendo da quantidade que você vai comer, né? Principalmente aqui da proteína,
né, da proteína, você vai levar carne, por exemplo, né, que demora mais para a gente absorver, você leva em torno de 5 horas para terminar de absorver, 6 horas, estudos até dizem que até 7 horas para absorver toda a alimentação, né, toda aquela glicose daquela alimentação. Então, quando você mistura os grandes grupos alimentares, você demora mais para absorver. Demorando mais para absorver, né? Você vai começar a comer, chega lá no estômago, o estômago vai demorar um pouco para processar ali a carne, por exemplo, né? A proteína, processar ali no seu alimento, e com isso te dá mais saciedade, você não sente fome, e ele vai liberando para o intestino aqui mais devagar. Certo? Porque imagina, tem um tubo digestivo, não é um poço digestivo, é um tubo. Vai caindo, vai processando e vai seguindo. Então, o alimento, por exemplo, quando você come, para sair aqui nas fezes, em torno de 24 horas, para você ver o nosso processo digestivo. E quando você fala da alimentação inteligente para diabetes, é a mesma, se entendendo esse fundamento, você consegue comer o que você gosta e sair dessa prisão alimentar, certo? E viver em função da doença. Então, quando você tem essa alimentação inteligente aqui da refeição COQ-P, você consegue colocar o que você gosta de comer e, ao mesmo tempo, controlar a diabetes. O bolo, por exemplo, ele é só açúcar. Ok. Eu vou misturar com outras coisas, né? Se eu gosto do bolo com café, mas que tal você comer depois das suas refeições? Depois das suas principais refeições? Se você for lanchar, por exemplo, já pensou? Você comer ali um ovo com alguma coisa e depois um pedaço de bolo, você vai comer menos bolo, vai saciar o seu emocional, certo? O seu alimento da alma, mas você teve uma alimentação nutritiva antes. Então, tem várias formas de você colocar o que você gosta de comer o seu alimento da alma, seja um doce ou seja outra coisa, e ao mesmo tempo controlar a diabetes. E como você sabe disso, se está funcionando ou não? Mapeando a sua glicemia. Me conte aí se você faz o seu mapa de glicemia. O mapa de glicemia, o mais fácil é a glicemia capilar, tá? Você verifica antes das refeições e 2 horas das refeições. Todo dia? Não, você faz seu mapa. E aí, dependendo do objetivo que você quer. Aqui no Método Açucareiro, quando a pessoa inicia o atendimento, geralmente a gente faz um mapa de 21 dias, que é um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E aí você vai aprendendo a fazer sua alimentação inteligente daquilo que você gosta de comer, e baixando essa glicemia, depois aprende sono, depois a parte da musculação. Mas a glicemia, o seu mapa, ele tem que ter um objetivo. E aí a gente está tratando da alimentação aqui, antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Você consegue traçar o seu mapa. Como você sabe a absorção desse alimento, você vê o impacto da sua glicemia. Então, quando você faz o seu mapa de glicemia, você consegue colocar cada vez mais alimentos que você gosta de comer, separar o que é alimento da alma e o que é alimento nutritivo, né? Então, você consegue mudar o seu estilo de vida, estilo alimentar para aquilo que você gosta e, ao mesmo tempo, controlando essa diabetes, porque você sabe o resultado. Então, fica muito mais fácil de você ter uma alimentação com liberdade, sair dessa prisão alimentar. E aí, aqui eu tô falando da alimentação, você pode fazer isso com os 3 hábitos simples aqui, que é o sono e o uso dos seus músculos. E isso te dá liberdade para você viver a sua vida, viver e não viver em função da doença, porque você sabe o caminho, você sabe que a sua glicose tá no controle, e você sabe o que controla, o que descontrola, e sobra tempo para você viver a sua vida. Colocar lá a dieta, a diabetes no bolso, como a gente diz aqui no Método Açucareiro. Então, você comer o bolo, né? Diabético pode comer bolo? Pode sim. O que ele não deve é comer sozinho, porque se ele comer sozinho, vai absorver rápido essa glicose, né? Sozinho é tomar o café com um bolo, por exemplo, certo? Esse que é o sozinho. Vai absorver rápido, em 20 minutos mais ou menos, absorvendo rápido, você vai ter um pico de glicose, essa glicose vai aumentar demais, e como você tem a dificuldade de
de voltar esse controle rápido, porque o seu problema está no desequilíbrio do hormônio insulina, que é responsável por normalizar essa glicose, você vai demorar demais para normalizar essa glicose, e aí logo vai te dar fome, porque absorveu rápido aquele alimento, e você mantém essa glicose alta por dias, por semanas, por anos, e vai causando vários problemas. Então, a melhor forma de você comer um bolo, que é possivelmente um alimento da sua alma, que satisfaz emocionalmente, tá ligado a alguma coisa emocional para você, e você mastigue e sinta o sabor quando você for comer, tá? Porque sacia muito melhor. E você não deve comer sozinho, porque absorve rápido e vai te prejudicar vai aumentar mais ainda a glicose, vai aumentar a resistência à insulina, que é o grande problema da diabetes tipo 2. E a forma correta é você não comer sozinho, tá? Comer com uma proteína, uma fibra, mas como não é o nosso hábito de comer bolo assim, é muito mais fácil você colocar depois de uma refeição que você tenha essa conjuntura de fibra e proteína, e aí você começa o seu bolo e verifica isso, né? Aprende a como o seu organismo se comporta com o seu mapa de glicemia, com o seu diário de glicemia, porque você sabe que você está no caminho certo e isso te dá paz e te dá liberdade de vida. E aí, aqui, para complementar, né, essa parte, né, claro que não é só alimentação, o grande trio que te ajuda a ter uma glicose de 130 o tempo todo e até menos, não é só ter uma alimentação inteligente, né, onde você consegue comer o que você gosta e ao mesmo tempo baixar essa glicose para 130, mas também um sono metabólico, né, para fazer essa insulina voltar a funcionar direito. Dormir bem, ter um sono profundo, produzir hormônios que vão te ajudar a gerar saúde. E aliado a isso também, né? Usar os seus músculos a seu favor. E aí aqui, o melhor exercício é a academia. Porque além da via insulina lá, que a insulina normaliza essa glicose, os músculos, quando ele é bem estimulado, ele tem a capacidade de consumir glicose além da via insulina, por uma via própria. Então, a fortaleza do músculo está em pegar a glicose fora da insulina. E quando você mantém a musculação, né? Musculação ativa no seu dia a dia, fica muito mais fácil você manter essa glicose 130, gerar saúde para você, e aí isso afeta também a sua alimentação, porque você consegue cada vez mais comer o que você gosta e manter esse controle da glicemia. E quando eu falo de musculação, né, toda pessoa com diabetes ela consegue fazer musculação, o que vai depender é do nível que ela está, do estado do metabolismo dela, do estado de saúde que ela está, certo? E quando a gente fala de musculação, a gente fala de movimento muscular de resistência, certo? E aí vai depender de como você está, mas a musculação é o melhor exercício para controle da diabetes, para manter essa glicose 130, porque ele usa o músculo estimulado, ele usa a glicose fora do eixo insulina, fora do normal, porque é a natureza dele. E aí, por que não usar os seus músculos a seu favor? Né? Então, quando você une a alimentação inteligente, o sono metabólico e que a gente chama aqui no Meta Açúcar Tibet Move, consegue monitorar isso pelo seu mapa de glicemia, fazer sua glicemia capilar, saber exatamente, né? Se você só verifica em jejum, você só está furando o dedo. Glicemia capilar a gente faz com objetivo, ou seja, na alimentação, ou seja, para diminuir os seus remédios, ou seja, na sua musculação, ou seja, para o seu sono, a gente faz com objetivo. Se você verifica somente em jejum, você está só furando o dedo e ficando mais preocupado com a doença com a sua saúde e de viver além da diabetes, certo? Então, faça com objetivo aqui. Eu tenho vídeos de mapa de glicemia, eu tenho alguns vídeos sobre como fazer isso aqui de uma forma mais detalhada, tá? Para a gente não se alongar aqui nessa live, mais ainda do que eu falo, né? Mas
Me conte aí nos comentários, né, quais alimentos, né, que você tem medo de comer ou de aumentar a sua diabetes, porque de repente, assim como o bolo, como eu ouvi o comentário de alguém, e gravei esse vídeo aqui, eu tenho certeza que se você tinha medo de comer bolo, você tem esperança de comer qualquer coisa que você goste para controlar a diabetes, né? O meu objetivo aqui foi te mostrar esse caminho para você passar a pensar melhor e a pensar em saúde e não pensar na doença. E também me conte aí se você. Escrevi errado aqui. Se você tem alimentos que você não resiste, aí come e depois sente culpa. Então, comenta aí para mim, escreva aí nos comentários quais alimentos você tem medo de comer, ou se você come algum alimento e depois sente culpa porque comeu. Me conte aí nos comentários. Então, esse foi a nossa live de hoje, a nossa live toda terça, né, do programa Sucareto, às 10 horas da manhã, voltada para pessoas com diabetes tipo 2, né, de como elas podem pensar, trazer para o dia a dia ali o controle da diabetes, manter uma glicose de 130 após a refeição, com três hábitos simples. Foi o nosso objetivo aqui de toda terça, e a gente tem vários temas. O nosso tema de hoje, em resumo, foi: diabético pode comer bolo? E ainda manter uma glicose de 130 após a refeição? Então a gente viu que pode sim. Não deve comer sozinho, porque absorve rápido, porque não deve comer o bolo sozinho, né? Comer ele, por exemplo, um café com bolo ali no lanche somente, porque ele vai, se como você comer sozinho o bolo, ele é um açúcar puro e vai aumentar a sua glicose. Em 20 minutos você absorve toda aquela glicose, e como a dificuldade da pessoa que tem diabetes tipo 2 é com o hormônio insulina, que ele não funciona direito, ele não consegue equilibrar rápido essa glicose, aí essa glicose fica alta ali, acima de 200 ou mais, daqui a pouco você está com fome, você come de novo, e aí você fica com essa glicose alta o dia, semanas, meses, anos, e acaba te prejudicando a vida toda, e você tem que aumentar seus remédios, você tem que aumentar o número de remédios, porque não está dando jeito. Então, o diabético pode comer bolo sim, mas ele não deve comer ele sozinho. E aí, é preferível você colocar após uma refeição, principalmente se essa refeição tiver ali, uma refeição com fibras, né? Fibras e proteínas, que a gente viu fibras ali que está bastante presente nas verduras, em legumes, em sementes, e a proteína ali, a comida em si que a gente conhece, que é a carne bovina, suína, a carne de frango, ovo, peixe, camarão, caranguejo, então soja ali é proteína. Então, o diabético pode comer bolo sim, e de preferência após uma refeição com fibra e proteína, se você gosta de sentir o sabor do bolo aí, que é o alimento da alma, com café. E com isso, você fazendo isso, é possível você ter uma glicemia de 130 ou menos disso após as refeições tranquilamente. E principalmente, se você não só ter uma alimentação inteligente, como a gente mostrou aqui nessa live, de você aprender a misturar os grupos alimentares e comer o que gosta, monitorar isso com seu mapa de glicemia, mas associar essa alimentação inteligente com o sono metabólico, usar os seus músculos a seu favor, que é os 3 hábitos simples que te ajudam não só a baixar a glicemia para 130, mas manter o controle da diabetes muito mais fácil, muito mais simples, para você, que geram saúde para você, e você cuida da diabetes sim, né? Tem o controle ali dessa diabetes, e quanto mais controle você tem, quanto mais essa glicose mantenha 130 após refeição ou menos que isso, menos consequências você tem, você diminui os seus remédios,
e mais saúde você tem, porque você começa a corrigir o grande problema da diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina. Resistência à insulina. Então, esse foi o nosso tema da nossa live. Deixa teus comentários aqui, as tuas dúvidas, porque assim eu gravo outros vídeos para você, né? Então, a próxima terça a gente esteja aqui às 10 horas, essa live também fica gravada, que você pode assistir depois. Compartilha com 2 amigos ou 2 pessoas que você conhece que têm diabetes tipo 2, porque assim você vai estar ajudando essas pessoas também a pensar de uma forma inteligente, para ter uma alimentação inteligente, comer o que gosta e ao mesmo tempo ter uma glicose de 130 e com isso não ter as consequências da diabetes e viver a vida, né, com liberdade, viver além da diabetes. Como eu digo aqui no método Açucareta, viver a vida extraordinária e que a diabetes, né, a vida extraordinária que Deus fez para cada um de nós viver, e que a diabetes é apenas um desafio que você coloca no bolso e não como o seu troféu principal. Porque o seu troféu principal é a sua vida que Deus te deu, que você tem 40, 50 anos ainda pela frente para viver com saúde, qualidade e liberdade de comer o que gosta, né? E aqui a gente tá, o canal Açucareto tá para te ensinar a manter esse controle da diabetes em 130 pós-refeição com 3 hábitos simples para você ter essa liberdade e qualidade de vida. Então, compartilha com 2 pessoas que têm diabetes e até a próxima, a terça, às 10 horas, ou até vídeos por aí, né? Pelo Instagram Açucareto, né? @Açucareto, segue lá o Instagram do Açucareto, ou outros vídeos que eu gravo por aqui, que eu acho interessante, gravo por aqui, e para te ajudar de contribuir com pessoas com diabetes de alguma forma. Então, até a próxima terça ou até o próximo vídeo.